pessoal, tudo bem? Aqui é Luísa Copíteros, no nosso Café com Bolacha, e hoje trouxe uma pessoa muito especial, muito querida, que é a Laerte Coutinho. Laerte, muito obrigada por estar aqui no nosso café. Muito contente de estar aqui conversando com você e falando bobagem. Bobagem, vamos falar das bobagens atuais aqui, pensar, né, a política que está acontecendo. E eu queria, nesse bate-papo, Laerte, que a gente pudesse pensar o momento atual, pensar a questão de representatividade, de visibilidade, você levantasse perspectivas, você é uma pessoa extremamente rica intelectualmente, para apontar perspectivas. Eu queria que você fizesse, então, pintasse aí um cenário, como é que você enxerga nesse momento atual, se você tem um certo receio do que está acontecendo, né, do recrudescimento. Bom, eu chuto muito. Então, é do futuro, a previsão, né? A minha autoridade está baseada em pessoas que eu ouço, acompanho e troco ideias, como você, como meus amigos jornalistas. Eu tenho amigos e fontes de todas as áreas e idades. O que estamos constatando é que aquilo que a gente suspeitava que fosse acontecer, uns 2 anos atrás, aconteceu. É um golpe de novo tipo, né? Não se trata mais de um golpe militar com imposição de uma ordem na força, né, da baioneta e dos canhões. O que está se lidando agora são com manobras dentro do que foi estabelecido como regra, mais ou menos, com algumas... Do poder institucional, exato, das mas com algumas passadas de perna aqui, sim, umas passadas de as perna famosas ali. interpretações, né? Interpretações, com um judiciário que esteja comprometido também com esse golpe, com uma polícia federal que esteja comprometida também com determinada linha de investigação. Então tudo isso vai se combinando. Especialmente com a mídia, né? Fazendo esse amálgama perverso. Aliás, você falando disso, o golpe que a gente vive é um golpe jurídico-midiático que já foi implementado em vários países, né? Sim. Você concorda com isso? Né? Não sim, só mas nenhum Honduras, desses países do tamanho e da importância do Brasil, né? da densidade econômica e social do Brasil. Então o Brasil, acho que para esse projeto, se tem alguém bolando essa coisa de longe assim, o Brasil está sendo a prova decisiva de que esse é o caminho. Como controlar uma sociedade, como praticar um golpe, como reduzir a esquerda a um papel meramente ornamental, como reduzir o poder da classe operária, dos trabalhadores, como acabar com os direitos dos trabalhadores, como vender as estatais todas e as riquezas do país a preço de banana. Como fazer isso tudo dentro das regras, da normalidade. Então o Brasil está sendo provavelmente um laboratório essencial para esse tipo de... Porque isso é fruto também de uma disputa geopolítica, de um lado os Estados Unidos, União Europeia, do outro lado a Rússia e China, coisa da moeda. A questão é essa, no meu tempo, lá nos anos 70, existia um lado e o outro lado, mas quem está do outro lado agora? Parece que o mercado financeiro ele perpassa todo mundo, né? O Trump pedindo pro Putin dar um jeito não sei aonde. Quer dizer, eu acho que acabou o outro lado, não existe mais outro lado. Existe um lado que é um lado que tem essa intenção, né, de ocupar todos os espaços, de ocupar... Privatizar os espaços. De ocupar imperialmente, né, o planeta, e eu acho que não existe mais a bipolaridade que tinha no tempo da Guerra Fria. Então existem múltiplas polaridades, China, Rússia, mas o jogo é muito mais complexo e esquivo, né? Os estados não têm mais meio para frear o capital econômico, o capital financeiro. Eu não sei, aí a minha... Não, se a gente pensar... O meu padrão de chute está atingindo. Se a gente pensar, por exemplo, você não consegue fazer uma taxa Tobin, um meio de controlar os capitais, acabar com paraísos fiscais. A Suíça é um paraíso fiscal. Seria desejável acabar com esses paraísos fiscais ou controlá-los, né? Mas é difícil. Eu acho que tem muitos interesses aí, né? Mesmo esses interesses, eles têm os seus momentos de contradição também. Senão as contas do Cunha não iam aparecer. Nunca, né? Senão essas revelações todas que os Swiss Leaks, que o Wikileaks estão trazendo, nunca iam aparecer, mas aparecem. Então existem fissuras nessa carapaça, né? Você estava falando agora há pouco, né? Estava conversando,
falou de um eles, eu te perguntei quem são eles, né? Porque você falou uma coisa interessante, você tem uma parte do governo, o governo golpista, que, vamos falar assim, faz o trabalho sujo, essas interpretações da lei, que são a margem da lei, né? Que são os que aparecem, os políticos, e de outro lado você tem, no Ministério da Fazenda, no Banco Central, pessoas que vão fazer o trabalho técnico, né? De arroxo, de orientar o país, a economia do país, para isso que você acabou de descrever. Essa minha noção do que está acontecendo, eu tirei de múltiplas leituras, inclusive, principalmente do Nassif. Gosto muito dos textos do Nassif. Ele, num desses textos dele, ele menciona mais ou menos isso. E eu não quero ser injusto aqui de fazer uma interpretação, uma exegese do que ele leu, mas é como eu senti a coisa. Existe um núcleo sério deste golpe, que é o núcleo que tem a responsabilidade de tocar o projeto econômico e político principal do golpe, que é controlar a economia, que é entregar as estatais e as riquezas, que é manter o juro elevado e que é acabar politicamente com a esquerda, pulverizar e reduzir a um papelzinho decorativo, né? E esse núcleo, ele está realmente à prova das investigações. Todo o resto, Temer, Cunha, Jucá, Moreira Franco, todo o resto pode ser rifado, incluindo o PSDB. Quer dizer, a ideia que eu, inclusive, tinha de que era o PSDB que estava por trás do por trás, que estava ali... É igual aquele desenho do Scooby-Doo, né? Que eles vão tirando quem está por trás? Tira uma máscara. Então, o Scooby-Doo... que eu achava que era esse pessoal, Fernando Henrique, não, eles também estão vulneráveis. Eles estão a serviço de alguém, né? Eles também são vulneráveis tanto é que chegou no Serra. Eu acho que a mídia, de um modo geral, está se comportando com um cuidado que a gente não viu em momento nenhum, né? Eu estava vendo, sumiu a Zika, dengue, uma série de problemas do país sumiram, né? Nesse ou vão voltar, ou o foco vai ser jogado com toda a ênfase no Lula, na família do Lula, no pedalinho, vão achar mais pedalinho. Não, tem uma fábrica de pedalinho. Skate, né? Eu acho que as manobrinhas do Gilmar Mendes estão ficando cada vez mais evidentes, mas fazer o quê? Ele continua no poder, ele continua Esse que é o problema, o aspecto de legalidade, de não conseguir tirar essas pessoas do poder. Que é assim, pois é. Isso, eu acho que eles claro. conseguiram tirar... A gente começa a entender o que é um Estado burguês, né? O que é uma justiça burguesa, o que significa isso, né? Você ter grupos que estão lá, o cara pode fazer o que ele bem entender sem precisar ter risco do lugar que ele ocupa. Vamos comparar uma coisa. Teve ministro que caiu por causa de uma tapioca. R$8 a tapioca. Você lembra como o sujeito foi execrado? Porra, o outro tá com 23 milhões e nomeia um cara do assassinato do massacre Carandiru pro Itamaraty. Tá feliz e garboso. Todo mundo sabe da história dele, da filha dele, todos esses políticos a gente sabe. Eu fico meio assim indignada com a esquerda reclamando da Rede Globo, da Veja. Todo mundo já sabe isso. A minha questão é como que a gente consegue se contrapor a isso? Todo mundo fala, pelo menos de esquerda, ou que tem alguma visão. Em vez de ficar apenas reproduzindo, repetindo, mostrando, eles estão mentindo, a gente sabe que eles estão mentindo, eles estão a serviço. A questão é, por que a gente da esquerda, evidente, o PT tem um papel central nisso? Bom, aí então a gente vai chegar, não só o PT tem um papel central nisso, como o parlamento tem um papel central, o Congresso tem um papel central nisso. A importância da gente eleger pessoas que estejam sintonizadas com as nossas ideias, que sejam legítimas e intimamente, como chama, e convictamente democráticas e em quem a gente possa confiar, né? Que represente a população mesmo, é uma grande importância. A Dilma foi derrubada não porque ela tenha cometido qualquer tipo de irregularidade, ela foi derrubada porque tinha minoria. E porque a maioria contra ela se organizou de tal modo que a derrubou. Né? Foi um regime parlamentarista. É uma pirataria parlamentarista, na verdade, né? É um pirata-lamento. É um parlarata.
A gente tem uma estrutura jurídica, regimental, né? Marilena Chaui falou a chamada institucionalidade. Ela é o grande problema. Quando eu vi um vídeo dela comparando 68, o movimento dos jovens, que era um movimento contra tudo, e hoje o movimento é dos jovens, por exemplo, mas exigindo o Estado, exigindo demandas objetivas, não era contra tudo. Tem um foco de retomada do Estado, da coisa pública. Porque aquela descrição que você fez no começo aqui, me veio um nome que poderia ser o rótulo, selar isso aí, que é neoliberalismo, né? Ou, para quem gosta, sociedade de mercado, mas, né? E isso é sufocante, está criando uma sociedade doente. O grau de exploração do trabalho, né? A gente vê, porque a pauta lá tem 55 projetos para acabar com todos os direitos lá no Congresso. Se a gente não conseguir mudar a institucionalidade, a gente não consegue mudar o funcionamento disso aí. Uma outra coisa, uma coisa que é característica do tempo que a gente vive, que eu acho que marca uma diferença muito grande entre 64 e hoje, é o nível de organização que a sociedade alcançou. Bem ou mal, confusa, mesmo confusamente, como a gente vem observando, a sociedade brasileira hoje está mobilizada de um jeito que nunca esteve, pelo menos não em 64. Quando o golpe aconteceu em 64, realmente a maior parte da população não tinha noção do que estava acontecendo e nem tinha desejo, um desejo forte de se contrapor a essa quebra da ordem democrática, né? Então houve uma aceitação, vieram por ordem. Essa ordem era uma coisa confusa, meio abstrata, assim, e atribuiu aos seus militares uma espécie de boa intenção geral que, demos o cheque em branco, a sociedade brasileira deu. Eu tinha 13 anos, não dei cheque nenhum. Você era de menor. Agora, hoje é diferente. Hoje existe movimento de reação em vários momentos. O MIC teve que voltar atrás, as nomeações para a Cinemateca tiveram que voltar atrás, porque houve reação. E essa reação precisa ser exercitada sempre, sim. Precisa ser exercida sempre. Na medida, existem as ocupações, existem várias formas. Existem várias formas, né? Você fala de organização, não só mobilização, mas organização de resistência, né? Eu acho e uma delas é a política institucional. Uma delas é a política, exatamente, é votar em gente que nos interessa. E eu queria, tem uma coisa que eu venho pensando, eu queria que seu ponto de vista faça uma distinção entre representatividade e visibilidade. Você entende que há uma diferença entre esses dois termos, o que significa cada um dos dois? Você já parou a pensar nisso? Porque a gente vê muito isso, né? Porque assim, a gente está vivendo um processo de introdução de termos na militância de origem estadunidense que tem um caráter muito liberal, individual. Empoderamento, lugar de fala, e o protagonismo. E a visibilidade, então, tem a ver com a coincidência entre o que a pessoa diz representar e o que ela é. Eu estava pensando o seguinte, talvez a visibilidade é uma coisa muito mais ampla, porque as pessoas, primeiro que aparecem, elas estão, por exemplo, em vários campos, campo da arte, né, da cultura, e docência, enfim, vários campos da sociedade. Iniciativa privada. Não estão necessariamente na política institucional, e elas passam a representar grupos que como a gente viu no Congresso, estão fora daquilo. Sim, porque visível todo mundo é. Sim, mas quando a gente fala em visibilidade, a gente está falando de um determinado tipo de característica ser visível, né? Ser, por exemplo, o fato da pessoa ter uma orientação sexual que não é a normal, a normativa, né? Ou a pessoa ter uma identidade de gênero que não é também a normativa. Isso tudo é importante, eu acho que tem um reflexo na política institucional, na hora de votar. Mas eu acho que é mais importante a gente definir o nosso voto segundo as afinidades de projeto político. De projeto político mesmo. O fato da pessoa ser gay, lésbica, bissexual ou transexual é simbolicamente muito importante. Mas o principal é a pessoa ter o que dizer, ter eficácia naquilo que diz
e ser densa, ser eticamente densa, né? Ter uma correspondência entre o que ela é intimamente e a forma exterior, como ela se manifesta. Isso... A gente vê isso muito no caso das mulheres, que quando você tem mulheres conservadoras, né, o caso da Câmara Municipal aqui, no Plano Municipal de Educação, das 5 mulheres, 55 vereadores, 4 conservadoras, 4 contra o plano de gênero, contra a educação de gênero, ensino de gênero, né, no Plano Municipal. Então não Agora, não tem também como a gente se furtar a conversar. Esse que é o ponto. Negociar, arranjos, é o papel, como você vai executar essa representatividade dentro também de um momento histórico que os partidos políticos estão vivendo uma crise, que não é só aqui, não é? E, em princípio, eu acho que a pessoa que se dispõe a participar deste trabalho, porque é um trabalho, a política é um trabalho, tem uma tarefa gigantesca pela frente, porque não é nada fácil. Eu tentei convencer você, mas não é nada fácil, é muito pesado, a quantidade de agressões e de pressões sobre a pessoa que é representante é muito grande. Então não é que ela vá se vender ou vá se render, é como ela vai suportar e usar isso a favor de um trabalho que seja positivo para a população. E eu acho que isso é um talento que realmente algumas pessoas têm e outras não. Eu acho que o Jean tem, meio evidente isso, né? Não é a única pessoa que tem esse talento representativo, mas ele tem. E a gente vive um momento assim de falta de quadros também, não falta? É um momento de formação de quadros. Né? Não é que seja falta. É um momento de mudança de geração. Assim, falta também. A gente vai ter se daqui a 10 anos a gente não tiver as mesmas pessoas. Daí vai ser falta. Mas acho que a gente está em formação, a sociedade está fervendo e essa ebulição toda vai necessariamente resultar em gente interessada e quadros, né? Quadro que se fala. Então, por exemplo, deste movimento secundarista, ainda não tem ninguém com idade e com maturidade para entrar na política representativa mesmo, né? Mas certamente vai ter. Essas pessoas passaram por um processo que não deixa marcas necessariamente. Pois é, ninguém sai ileso. Né? É igual da família, né? Ninguém sai ileso. Tá. Laerte, a gente está terminando aqui. Eu queria te pedir, já que a gente estava falando disso, deixar uma mensagem para a moçada aí, para a juventude. Mas nesse espírito da importância da participação política, né? Do envolvimento com isso. Então, eu toda a minha vida eu sempre me orientei pela ideia de votar, de fazer do voto uma força, não privar o conjunto das representações do meu voto, do meu pequeno voto e do voto das pessoas a quem eu puder convencer. E eu voto sempre em pessoas que eu tenho ideias sintonizadas com as minhas ideias, com as que eu acho corretas, que tenham uma história de lutas que seja coerente com essas ideias e onde eu sinta esse talento específico para a pessoa que é representante, de ter uma firmeza. Então essas 3 coisas são o que definem o meu voto. E a Luísa Coppitters tem essas 3 coisas. Obrigado. Fartamente. Que bom então feliz de... Pode falar já que ele quer para votar? Pode falar, se então quiser. Vote na Luísa Coppitters que você vai estar Obrigado, Laerte. Vai estar dando um passo Mas importante. Você vai ter que pressionar também. Eu quero participar, que você participe, que todo mundo participe, porque a gente é aquilo que eu estava falando, a gente tem que reformular a representatividade das pessoas. Eu acho que o papel de alguém que está num gabinete, numa câmara, tem que ser interface da sociedade, né? Sim, principalmente não pode sumir, né? Quer dizer, uma vez a pessoa eleita, ela não deve desaparecer, pelo contrário, ela deve dar sinais e chamar, né, e manter o canal aberto, sim. Ser realmente um canal entre a população e essa representação. Tá. Vamos lá. Laerte, obrigado, tá?
Tamo junto, fico Yeah! muito feliz aí. E, bom, pessoal, essa foi nossa conversa aqui no Café com Bolacha, uma reflexão sobre os tempos contemporâneos, né? E peço para vocês aí curtirem o vídeo, compartilharem, comentar. No YouTube tem a minha página lá, Luiza Copiter, tem a seção Café com Bolacha, se inscrevam lá, tá? E vamos à luta, politizar é importante, ter consciência de classe, né? E, Laerte, obrigado por você ter vindo. Obrigado, digo eu, Sempre. pelo convite, Imagina. essa oportunidade de estar aqui. Valeu. Valeu, pessoal. Um beijo.